Fala galera, vamos responder duas questõezinhas da FGV que fala sobre rastrear dependentes e rastrear precedentes. Essas duas questõezinhas aí, elas valem tanto para o LibreOffice Calc quanto para o Excel. Então a gente consegue matar aí nas mesmas questões duas frentes de estudos que são dois pacotes distintos, Microsoft Office e LibreOffice Calc. Primeira questãozinha de 2015 fala o seguinte: analise o trecho de planilha do Calc mostrado a seguir. Sabendo-se que as fórmulas usadas em cada linha são homogêneas, pois se referem aos mesmos valores relativos e que a ferramenta para rastrear precedentes está aplicada à célula E2 e C4, pode-se concluir que... Temos aqui então uma planilha onde tem produto, categoria, alíquota, custo atacado e valor venda. E a gente pode perceber que temos as setinhas e as bolinhas. As setinhas dizem para mim onde que tem uma função e as bolinhas a célula que essa função depende. Na letra A fala assim, ó, não há fórmulas definidas para as células da coluna C. Eu tenho certeza que tem fórmula na coluna C, em C4 porque tem uma setinha. B, o valor venda depende exclusivamente do custo atacado correspondente. Não é verdade porque não é exclusivo. O valor venda depende do custo atacado e o custo atacado depende da alíquota. Na C fala o seguinte, o cálculo da alíquota depende exclusivamente da categoria. Perfeito. Percebe que eu vou ter uma função em C4, que é onde a setinha está apontando, e depende apenas, exclusivamente de B4. Então, por isso, o nosso gabarito dessa questão é C. A D e a E vão estar erradas, porque elas não têm relação com as funções. A próxima questãozinha, ela elucida um pouco melhor para a gente, porque vai trazer aí essa ideia do precedente dependente. A figura a seguir ilustra um trecho de uma planilha do LibreOffice Calc com rastreamento de dependentes para as células C1 e B1 ligado. Então, em C1 e B1 existe aí rastreamento de dependente acionado. A partir da figura está correto concluir que a fórmula na célula B1 é soma de A1 mais 30, não, porque a gente vai perceber depois no exemplo que em B1 não existe uma fórmula que dependa de A1, ok? Em B1 existe uma fórmula que depende de A2, ok? E em C1 existe uma fórmula que depende de B1. B, soma de A3 mais 10. Então, a gente vai dar uma olhadinha ali, A3 mais 10. É isso que está acontecendo? Não, né? C, A1 vezes 4 também não. D, A3 mais 10 também não. E, A2 mais 20, esse é o nosso gabarito. O gabarito, então, é letra E, porque eu tenho o A2 mais 20. Ok? Vamos lá, então, aqui para o exemplo que eu vou trazer para vocês. Aqui no exemplo diz o seguinte, ó, eu trouxe aqui as vendas de Ana, João e Mário, certo? E aqui eu tenho um total da venda dos três. E aqui eu tenho uma média de venda por vendedor, que seria, né, o total de vendas dividido pelos 3 vendedores. Então, olha só, eu vou aqui no total de vendas e vou apontar, com a lupa aqui fica mais fácil para vocês, eu vou apontar aqui na guia fórmulas, ó, rastrear precedentes e dependentes, tá? Eu vou fazer um por um para mostrar para vocês. Então, primeiro eu vou aqui no total de vendas e vou colocar assim, ó, rastrear dependentes. O que aconteceu? Esse valor total de vendas, ele é dependente para que uma fórmula funcione em D6, que é a média do vendedor, certo? Esse é o rastrear dependentes. Eu vou remover aqui o rastrear dependentes. Nessa mesma célula, agora, eu vou aplicar o rastrear precedentes. Olha lá, ó. Existe em D3 uma fórmula que precisa, faz aí, o bizu do precedente com precisa. Existe uma fórmula em D3 que precisa de B2, B3 e B4. Vocês conseguem perceber que aonde tem a setinha, eu vou apontar para uma célula que tem fórmula, e aonde tem a bolinha, eu vou apontar para as células que dependem para que essa fórmula funcione. Então, olha só, rastrear dependente, olha só, agora eu estou na mesma célula, tem uma setinha e uma bolinha. Eu ativei o rastrear dependente, ou seja, essa célula ela depende para que essa função funcione. Vamos de novo, removi as setas. Agora eu vou vir aqui na célula e vou rastrear dependente, ok?
e vou rastrear precedente. No rastrear precedente, ele está dizendo o seguinte, ó, para usar o comando rastrear precedentes, a célula ativa deve apresentar uma fórmula que inclua referências válidas. Não existe dentro dessa célula aqui uma fórmula, então não existe um precedente para que essa célula funcione. Se eu apontar agora o rastrear dependentes, ó, essa célula é dependente para que essa fórmula funcione. Ok? Então, não vai ter precedente porque aqui eu não tenho fórmula. Então, olha só, sempre que eu for usar o rastrear precedente, eu preciso clicar numa célula que tenha fórmula. Quando eu vou ativar o dependente, eu vou clicar numa célula que depende dela para que outra fórmula funcione. Ok? Então, vamos lá. Nessa célula eu consigo fazer os dois. Rastrear precedentes. Quem que eu preciso para funcionar? Eu preciso dessas 3 células. Ok. E quem é dependente de mim? Vou lá no dependente agora. Essa célula aqui é dependente para que funcione a função. Essa célula aqui é dependente. Ok? Vou remover as setas e vou fazer o seguinte aqui, ó. Média vendedor. Tenho precedente? Tenho precedente. E se eu clicar de novo em precedente? Olha só, eu cliquei 2 vezes, vamos de novo. Quem que eu, célula D6, preciso para funcionar? Eu preciso do total de vendas. Só que, indiretamente, o total de vendas para funcionar precisa das vendas. Pegaram a ideia? Então, olha só, esse aqui é dependente para que essa função funcione. Esse aqui é dependente para que essa função funcione. E esse aqui é dependente para que essa função funcione. Então, o dependente é de dado para a fórmula. Então, de dado para a fórmula, dependente. Agora, quando eu vou usar o precedente, eu, fórmula, preciso de quem? Ok? Quando eu estou na fórmula, preciso de quem? Precedente. Quando eu estou no dado, esse dado é dependente de alguém? É dependente de alguém. E se eu der 2 cliques, ele ainda me mostra que, indiretamente, essa média aqui, para funcionar, precisa do total de vendas, e o total de vendas, para funcionar, precisa de B3. Então, eu cliquei 2 vezes em rastrear dependentes, nessas 2 vezes me mostrou as 2 dependências, ok? Então, por isso que, nessa questãozinha, a partir da figura está correto concluir que a fórmula em B1 A fórmula em B1 é o quê? É A2 mais 20. Por quê? Porque em B1, que é o que a banca está pedindo, existe uma seta. Então, existe uma fórmula. E existe uma seta apontando para B1 que vem de A2. Então, obrigatoriamente, em B1, existe uma fórmula que precisa de A2. E em A2, existe um dado que é dependente para que B1 funcione. A mesma coisa nessa primeira questãozinha, onde a gente tem ali o valor de alíquota que precisa de utilidades, o valor de custo atacado que precisa de alíquota, o valor de venda que precisa do custo atacado. Ok? Valeu, essa era a dica de hoje. Um abraço.